Olá, meu irmão, minha irmã. Bem-vindo a mais uma escola sabatina, mais um estudo. E chegamos ao último estudo da lição desse trimestre. O último estudo sobre a lição de Salmos. Quanto aprendemos? Como tivemos um contato mais íntimo com a oração, com os apelos, com a comunicação direta com Deus. Creio que você que tem acompanhado conosco todos esses dias, todos esses sábados, que a lição agora passa toda semana, você tem a oportunidade de acompanhar cada dia da lição. Se você não perdeu o sábado, no domingo, está durante toda a semana para você acompanhar. Acompanhe, siga-nos, curte, compartilhe. Aproveite a oportunidade de estudar cada vez mais a lição de Escola Sabatina. Para você que acompanhou a lição desse trimestre, a lição de Salmos, viu que maravilhoso é o contato íntimo e pessoal que nós aprendemos durante desse trimestre. Nessa semana nós vamos para o último assunto. Mas antes de a gente estudar o último assunto, eu primeiro tenho que apresentar meus dois convidados especiais. Cada um representante de uma igreja. Primeiro eu gostaria do meu lado direito, o nosso irmão Antônio. Obrigado. Eu sou lá da Cidade Jardim. É uma honra estar aqui com vocês, para a gente estar estudando a lição dessa semana. Espero que para você seja uma bênção, como foi na vida de cada um de nós que estudamos essa lição. O irmão Antônio já começa a ser carinha carimbada aqui, né? O rostinho carimbado agora aqui na nossa sala. E agora um novato, mas por falta de oportunidade, mas é um novato não na igreja, mas muito experiente na igreja e no trabalho de levar o evangelho, nosso irmão Edson. Obrigado, irmão Marcos, um prazer estar com você aqui. Obrigado, irmão Antônio, também, um privilégio. Quando foi feito o convite, fiquei assim feliz, porque participar dessa bancada aqui é algo assim, que é um privilégio sem tamanho. De pessoas que já passaram aqui, homens e mulheres de Deus, estar aqui com vocês também, dois homens de Deus, para junto aqui discorrer a lição 13, né? Sou lá da Igreja do Bom Pastor, um abração ali para a Igreja do Bom Pastor, uma igreja vibrante, um abração para todos lá, Deus seja louvado. Bem, vamos sem muitas delongas, né? Nós já conhecemos nossos dois participantes aqui, nossos dois homens da mensagem, do trabalho de levar a mensagem avante. E nós vamos estudar essa semana, o último assunto dessa semana, que é o assunto que mais chama atenção, para mim me chamou muita atenção, que é a palavra espere no Senhor, que é o título da lição dessa semana. A última lição desse trimestre. Espere no Senhor. Louvamos tanto ao Senhor, louvaram tanto ao Senhor, os salmistas, todos desde o início, louvando, adorando o Criador. Agora vem o título final. E aí eu gostaria de vocês, né, que vou só primeiro parar no título, depois a gente vai para o assunto em detalhes. O que é esperar? Por que esperar e esperar no Senhor? Quem quer começar fazendo um comentário aí? Pode falar, Antônio. Quando eu vi esse título, Espere no Senhor, você sabe que para o ser humano que é imediatista, uma das coisas mais difíceis que tem é esperar. Nós somos já programados desde criança a sermos impacientes. Nós vemos aí que a criança chora, ela quer alguma coisa e a mãe nem espera ela terminar de chorar, já prontamente já vai atender, já sai correndo. Isso daí já gera em nós essa impaciência de não saber esperar. Então eu vejo aí que a importância da gente saber esperar. E a lição ela vem nos colocando isso essa semana. E um esperar em quem? Esperar no Senhor. Que é o mais importante. Interessante que para você falar algo, você tem que ter vivenciado, você tem que ter experimentado. O versório, daqui a pouco o irmão Marcos vai estar falando aqui. Pode falar. Pode falar. O versório é tremendo porque quando eu me batizei, lá no início da década de 90, foi o capítulo que eu escolhi. Eu escolhi o Salmo 27 e escolhi Isaías 53. Então, esses dois capítulos falam muito ao meu coração. E fiquei feliz de estar participando dessa lição que leva o título. E aqui nós encontramos no verso para memorizar, encontramos lá eu vou usar aqui meu auxiliar, encontramos lá no Salmo 27, 14, que diz assim: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aqui é Davi que fala. Então Davi, ele sabia muito bem o que estava falando. Porque quando Samuel vai ali ungir o rei, o novo rei de Israel, ele ficou lá no pasto, esperando ali junto com as ovelhas.
Quando Golias fica desafiando ali por algum tempo o povo de Israel, o Deus de Israel, ele ficou esperando ali até se apresentar ao rei Saul, até se apresentar diante de Golias. Então, Davi, ele sabia muito bem o que é esperar. E quando ele comete o adultério ali, o assassinato, que a gente vai também discorrer durante a semana aqui, a gente percebe que ele esperou que aquilo lá ficasse oculto. Então ele esperou que aquilo lá ficasse escondido. A gente conhece bem a história. Então Davi ele pode falar muito bem, espera no Senhor, porque ele esperou. E por isso que ele é chamado segundo o coração de Deus. Porque sempre esperou no Senhor. E é uma lição para nós aqui, esperar no Senhor. Sabe, a gente começa a ver na história da Bíblia, quantos esperaram, né? Quantos esperaram? Perfeito, perfeito. Se a gente vê a história de Adão, Adão cometeu um pecado e Cristo falou assim, eis que virá alguém que ferirá a cabeça da serpente, que é Gênesis 3,15. Adão esperou 930 anos e deve ter esperado cada dia ansioso pela vinda do Messias. Com certeza ele deve ter, cada dia era um dia de esperança para ele, que era esperar com confiança, que é a palavra esperança. E a gente começa a ver de que não veio. Sim. Mas ele morreu na esperança. Na esperança. Sabe, às vezes a gente vive muito, fala muito, mas não tem esperança. Qualquer dificuldade a nossa fé se abala e já cai a esperança, já começa a não esperar. Por isso que o salmista é bem claro em dizer, espere e confie no Senhor. E Jeremias 17:13, ó esperança de Israel, ó Senhor, esperança de Israel. Nós não temos aonde esperar, aonde buscar confiança. Se a gente vê para a história de Abraão que esperou que ia ter um filho, e esperou, confiou, e teve. Se a gente vê para Daniel falou, vai ficar 70 anos e vai voltar para o cativeiro. E esperou, e aconteceu. Quantos esperaram? O povo de Israel esperou o Messias durante 4.000 anos, mais ou menos. Perfeito. Foram 4.000 anos de espera, e se cumpriu. Sabe, às vezes a gente fala assim, Deus tarda em vir, Deus tarda em virar. Já faz 2.000 anos que Cristo veio a primeira vez. Eu estou esperando. Irmão, você não tem 2.000 anos. Você que está aí não tem 2.000 anos. Exatamente. Eu tenho 49, não completei 50. O máximo que a gente vai esperar, quanto que é? 80 anos? 90 anos? Você não vai esperar mais que isso. Mas essa esperança, aí começa a vir para a palavra do original, que falei para o Antônio ainda, o nosso irmão Toninho, que eu não vou ficar falando muito palavra original, porque não ajuda muito no entendimento. Mas a palavra do original seria melhor traduzida como aquele que busca, que junta. Sabe, se eu tenho uma esperança da volta de Cristo e falo com você que está aí agora me ouvindo, e falo para você, confie, você está passando por dificuldade, tenha esperança, vai passar. Isso vai passar. E vai passar tanto que é bom quanto que é mal, vai passar. Mas o bom é que nós temos a esperança no Senhor, de que tudo vai se concluir da melhor maneira possível. E aí se a gente começasse, a palavra traduzida melhor, que é cavar, seria melhor traduzida como juntar, eu junto a minha esperança com a esperança do Antônio, com a esperança do Edson, isso fortalece a gente. Se a gente começa a falar muito em desânimo, não tem esperança mais da minha vida, você começar a falar assim, eu não estou bom, a maioria das pessoas hoje sofrem depressão porque está todo mundo desanimado. E o desânimo parece que contagia as pessoas. Quando a gente vê em esperança e espere no Senhor, tem que contagiar e tirar esse desânimo que o ser humano anda vivendo, dependendo de remédios, dependendo de terapia, e confiar principalmente, não estou falando que a terapia não seja a solução, mas é o método que tem que se usar hoje em dia pela falta de esperança que Satanás tem posto em nossa vida. Exatamente. Vou falar, então. É uma coisa interessante que acontece com o ser humano, é quando ele passa por longos períodos de espera, é que vem o desânimo. Sim. Então, quando você está esperando algo muito tempo, você tem a tendência de você desanimar. E como diz o verso áureo aqui, ele fala assim que quando a gente estiver esperando, a gente deve se animar. E aqui é interessante que diz assim que quando a gente espera no Senhor, o Senhor fortalecerá o nosso coração. Então, isso que é importante. Mesmo se a gente estiver passando por um momento de espera, a gente deve confiar em Deus e esperar no Senhor, porque Ele vai fortalecer o nosso coração. E é interessante que, qual é a forma da gente esperar no Senhor? A lição nos traz aqui que a nossa espera em Deus não deve ser uma espera ociosa, uma espera se você ficar sem fazer nada, mas é uma espera que você esteja em ação. E a principal ação é nós confiarmos em Deus, é você ter fé em Deus. O Billy falou, o Marcos aqui falou a questão
do questão do original, buscar, juntar. Quando você começa a passar por aflições, seja a pessoa individual ou coletiva, como uma igreja, como uma família, como uma comunidade, você começa a buscar aquilo que Deus fez na história da igreja. Você começa a buscar aquilo que Deus fez na história da tua vida, na tua caminhada. Até mesmo você que talvez assiste agora e não é batizado em nenhuma igreja ou não tem nenhuma religião, mas você buscar o que Deus tem feito na sua vida. É mais ou menos isso mesmo. A gente começa a buscar ali as ações de Deus, os milagres de Deus, as atitudes de Deus em nosso favor, a gente começa a ter esperança, permanecer na esperança. Eu coloquei aqui o contrário do esperar, que é desistir, abandonar, largar, deixar do lado, desconfiar. Então, quando a gente desesperar, quando a gente parte desse princípio aí, de estar cansado de tanto esperar, a gente começa a aplicar esses verbos aqui na nossa vida. E quando o Marcos começou a falar desses patriarcas, profetas, em casa eu estava meditando também sobre isso, e eu lembrei de João Batista. João Batista, quando estava no cárcere, ele esperava que o Messias fosse lá resgatá-lo. Ele esperava que o Messias fosse lá tirá-lo de lá. E ele passou a duvidar. Alguns comentaristas acreditam que ele duvidou se Jesus era o Messias ou não. Tanto que ele manda 2 dos seus discípulos até Jesus, com a seguinte pergunta: és tu mesmo aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Jesus já sabendo, porque como Deus ele já sabia ali a questão de João Batista, ele falou, fala para ele o que vocês viram, o que vocês ouviram, o que vocês atestaram, porque quanto a fatos não há argumento. E aí, ai daquele que se tropeçar em mim. Então ali Jesus, ele queria salvar João Batista, como quer salvar qualquer um de nós. Ter dúvida, passar por momentos críticos, isso é natural do ser humano. Mas isso não deve nos deixar o quê? Desconfiados, desesperados. Mas confiar e esperar. Porque o mesmo Deus do passado, ele está atuando hoje. Por isso que a lição de domingo já vem com o chamado da espera. Porque a Bíblia toda, se você tiver a lição, se você não tem, acompanhe pela cpb.com.br, você consegue comprar uma lição da Escola Sabatina e acompanhar. Fica muito mais fácil, mais útil. Cada dia você tem a oportunidade de estudar um texto dessa palavra de Deus, que é um texto maravilhoso, direcionado para cada um de nós. Vamos entender, vou traduzir melhor. Deus quer falar contigo a cada manhã. A lição da Escola Sabatina é nada mais, nada menos do que uma ferramenta para nos auxiliar a ter essa comunhão íntima para com Deus. Amém. Porque na lição de domingo vem o chamado da espera. E aí a gente tem na pergunta número 1, alguns textos da Bíblia, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. E a pergunta é, o que esses textos rogam que o povo de Deus faça? Sabe, poderia até pôr Salmos 37, 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Glórias a Deus. Espera, confia em Deus. A lição de domingo vem trazendo principalmente o confia, 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 confia. Aí, em outras palavras, espera, espera, espera e espera. Por isso que a palavra cavar vem de juntar, que poderia ser traduzida aqui na melhor parte aqui na lição do domingo, é de juntar. Você espera um dia, espera outro, e isso vai confiando, vai te fortalecendo a tua espera. Fala, não, eu esperei até agora. Se eu esperei agora, eu espero mal dia. Exato. Pô, deu tudo certo até aqui, estou esperando, não mudou nada na minha vida. Vai melhorar e vai esperando. E aí a gente começa a ver de que a lição ainda vem falando aí. Por quê? O que quer dizer sobre esperar em Deus? É perseverança. A palavra perseverança, completo e severo, firme, ser totalmente firme. Que aí vem o que o Toninho falou e que o Edson falou, que o Edinho falou. A gente desespera muito fácil. Satanás tem feito a gente desesperar, apavorar muito fácil, desanimar muito fácil. E aí por isso que a Bíblia vem com vários textos da Bíblia chamando a gente para espera no Senhor, confia nele. O que você tem que falar, Toninho? Esses textos aqui que eu achei interessante, né? Inclusive aqui um faz parte do verso para memorizar. Diz aqui, olha, espera no Senhor, porque dele vem a nossa força. Os que esperam no Senhor herdarão a terra. Diz aqui que ele esperou com paciência
e ele se inclinou, né, para ele, e não serão envergonhados os que esperam em Deus. Então nós temos um grande desafio quando Deus nos chama a esperar. Um dos grandes desafios é o teste da nossa fé. Porque quando a gente começa a esperar, passa um certo tempo, ainda a gente está firme, mas se essa espera demorar muito tempo, a gente tem a tendência de desanimar. E como o Marcos acabou de falar também, é uma grande dificuldade porque o inimigo ele não quer que a gente tenha esperança, que a gente confie em Deus, que a gente descanse em Deus. E Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 18 a 25, ele traz algo assim muito importante lá, onde ele fala que a gente não deve perder a esperança diante das aflições. Por quê? Porque as aflições que têm tentado tirar as nossas esperanças, elas não podem ser comparadas com a glória e o que Deus tem preparado para os seus filhos. Então, quando Deus nos chama a esperar, né, como eu tinha dito a princípio, não é simplesmente sentar e ficar quieto. Não é uma espera silenciosa. Pelo contrário, quando a gente está esperando alguém, acho que você já passou por alguma experiência dessa na sua vida, tem duas formas de você esperar. Uma delas é você não fazer nada. É você sentar e ficar esperando o tempo passar. E a outra é você fazer alguma coisa. E eu já tive essa experiência tanto de esperar alguém sem fazer nada e de esperar algo fazendo alguma coisa. E aí o que eu aprendi lá foi que quando você está esperando alguém ou esperando algo acontecer e você está ocupado, você está fazendo alguma coisa, o tempo passa rapidinho, não é, gente? O tempo passa e você nem vê o tempo passar. Agora, quando você fica simplesmente esperando, né, o tempo parece que não passa. E interessante que parece que é um paradoxo isso, porque a gente como igreja, como um movimento profético que nós somos, e cremos assim, e ensinamos assim, essa questão de chamado para esperar, parece que é algo que não faz sentido para nós, que aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque nós somos chamados para estar em prontidão, somos chamados para estar alerta, somos chamados para estar orando, vigiando, somos chamados para vestir, erguer a bandeira ensanguentada de Jesus e ir para a batalha. Então a gente cresceu nesse contexto de chamar nessa área. Agora a gente está sendo chamado a esperar. Então parece para nós que é uma coisa difícil, porque nós como igreja, ainda mais uma igreja como a nossa, mundialmente conhecida, a gente não quer ficar de braços cruzados, em cima do que o Toninho falou ali, eu concordo com ele. Então, quanto mais a gente trabalha esperando, não vou esperar surgir oportunidade para mim trabalhar, não, eu vou trabalhar e vou continuar esperando a bendita esperança, que é a volta de Jesus. Então, quando a gente está atuando, está à frente da batalha, a gente nem percebe que a gente esperou. Quando Cristo voltar no céu, falou, poxa vida, mas não demorou nada. Em cima do que o Marcos falou. O que é 80 anos, 90 anos? Se nós chegarmos até lá e vermos Jesus vivos, o que é isso? Não é nada. Então, na realidade, a gente não esperou nada em cima do que Deus tem para nós. O interessante, até a lição comenta aqui de Atos capítulo 1, versículos 4 a 8, dos discípulos quando sobem ao céu. Até tem um comentário da lição que os discípulos deviam ter olhado para Jesus e falar, ô louco, leva eu junto. Mas que isso? Fala que vai voltar para buscar. Não. Leva agora, vamos resolver esse problema agora. Porque nós somos imediatistas. Exato. A gente quer resolver o problema na hora. Principalmente quando o problema te afeta. Se afetar os outros, não tem pressa não, depois resolve. Mas quando é conosco, a gente quer resolver na hora. Eu tenho certeza que você que está assistindo aí, se tiver algum problema, você está orando a Deus, falando, meu Deus, resolve esse problema, resolve. Só que o interessante é que Deus fala para os discípulos, fiquem em paz aí, vai orar, vai se reunir, vai unir em oração, perseverar em união, que aí fica sossegado que o Espírito Santo vai ser derramado e aí vocês vão ver que o Espírito Santo já vai vir sobre vocês. E eles não ficaram apavorados lá, viram Jesus subir, pode esquecer. Não, foram para lá e fizeram o que Cristo mandou. O que é para a gente fazer? Vai esperar em oração? Vou esperar em oração. A princípio parece ser assim, fala que idiotice. Mas para você receber algum poder dos altos céus, talvez seja isso que está faltando para você. Ficar um pouco mais em paz, em calma. Que é a lição de... Até a lição de segunda-feira nós já vamos falar isso.
Com paz, então, para poder receber um pouco da presença de Cristo e sentir um pouco da presença dele na sua vida. Pode falar, Tony, que já tá erguendo o dedo Uma aí. coisa interessante, né, em relação a essa questão do chamado, né, é quem nos chama para esperar, Sim. né? Nós vemos que é Deus que nos chama a esperar. Eu acredito que você já passou por alguma situação em que alguém prometeu para você que ia ir num compromisso e você ficou esperando, você olhava no relógio, o tempo passava e aquilo, né, não acontecia, a pessoa não veio, você tomou um bolo ali, né? E a gente vê assim que dentro desses textos que a gente estudou, que Deus, tudo que ele prometeu no passado, as promessas de Deus, tudo se cumpriu, né? E até a gente vê aqui que diz que aqueles que esperam no Senhor jamais serão envergonhados, né? O Marcos citou sobre a questão dos discípulos, né, que gostariam de ter ido com Jesus, mas Jesus falou, espera aí que ainda, a gente até a lição um pouco mais para frente vai falar melhor sobre esse assunto, mas Jesus falou, espera. E a gente sabe que Deus nunca nos decepciona, então se ele nos chama a esperar, né, nós precisamos ter paciência, descansar nele, que com certeza ele vai cumprir as promessas que ele fez a nós. Jesus ele fala assim para os discípulos, pegando o gancho do Marcos aqui: vai para Jerusalém e aguarde, Sim, espera. até que sejam revestidos Isso mesmo. do poder do alto. Então eles foram com essa promessa. E pegando o gancho do Antônio, quem deu a promessa? O próprio Cristo, o próprio Deus, aquele amigo íntimo deles. Vai, aguarde, espere. E aí você vai ver a manifestação do Espírito. Aí vocês vão ser minha testemunha. E aí, geograficamente, Jesus começou a passar para eles aonde deveriam ser suas testemunhas. Então, a espera era algo real na vida deles, porque esperavam até o fim da vida deles, o retorno em glória de Jesus, mas não ficaram o quê? Ociosos. Eles foram e testemunharam. É isso que ele pede de nós hoje. Que nós o aguardemos, o esperemos, mas não ociosos, trabalhando na causa. É o mínimo que a gente pode fazer como cristãos. Sabe, a gente começa a ver algo interessante, de que às vezes de Cristo Deus, a pessoa de Deus, através de Jesus Cristo, do Espírito Santo, dos seus santos anjos, quer fazer um milagre na nossa vida. Quer fazer um milagre, mas às vezes a gente não fica em paz nem para ouvir a voz do Espírito Santo. A gente fica meio descontrolado, por isso que a lição de segunda-feira, pais de uma criança desmamada. Porque às vezes Jesus fala, espera um pouco, eu vou resolver teu problema. Calma, para de atrapalhar os meus planos. Porque a paz de uma criança desmamada, aí até vou falar o que eu vou falar, qual palavra? É uma briga, né? Não é uma briga, um debate entre os teólogos nessa tradução de uma criança desmamada. Alguns interpretam como Salmos capítulo 131, versículo 2, como uma criança desmamada é uma criança grande que já é adulta. Mas alguns interpretam como essa criança desmamada é uma criança que acabou de mamar. Que a mãe pegou a criança que estava inquieta, barulhenta, resmungando. Aí a mãe pega a criança, põe no peito e dá de mamar. A hora que ela termina de mamar, como está essa criança? Calma, relaxada, tranquila. Tanto que Davi, o salmista, né, um cântico de romagem de Davi, pelo contrário, capítulo 131, versículo 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Sabe, o dia que a gente começar a entender que Cristo quer fazer o melhor, Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, o dia que a gente começar a entender isso, a gente começa a ter um pouco mais de paz. Por isso que o verso áureo, eu vou voltar aqui no verso áureo, espera no Senhor, anima-te, e Ele te fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Anima-te, tenha bom ânimo, ânimos, vida, paz, espírito. Fica em paz, fica com calma, tenha tranquilidade. A gente começa a ver de que o salmista fala assim, a gente fica muito afoito e começa a descontrolar, não consigo esperar, começa a ficar estressado e descontrolado, como diz o Toninho. Se a gente fica esperando e não tem nada para fazer, a gente começa a ficar meio inquieto. Exato. Que foi o que você falou, começa a ficar desesperado. Fala, rapaz, ele não vem, o cara não vem, acho que eu vou embora, eu vou parar com esse negócio. Rapaz, calma um pouco, irmão, calma um pouquinho, senta um pouquinho.
Pode falar, Toninho, porque eu estou falando demais e a hora está voando. Dentro dessas duas linhas de interpretação que o Marcos falou, né, ou uma criança já grandinha, né, ou uma Sim. criança que ainda, né, está mamando ou acabou de ser desmamada, Acabou de mamar. né, acabou de mamar. Eu vejo algo que acontece também com uma criança assim até um pouco grandinha, né? E assim eu lembro de uma experiência minha de criança, que eu morava perto da casa da minha avó, mais ou menos uns 2 quarteirões. Eu morava numa chácara e o caminho ali até a casa da minha avó, embora fosse curto, mais ou menos uns 2 quarteirões, eu tinha medo de passar por lá. Assim, tinha alguns pinheiros que à noite, quando o vento batia, fazia eles, né, assobiar, e aí eu ficava com medo. E acontecia algo interessante que meu pai e minha mãe falaram, nós vamos na casa da minha mãe, né, no caso minha avó, e aí meu pai pegava eu no colo. E aí aquele caminho parecia um caminho assim assustador, mas quando eu estava no colo do meu pai, eu ia tranquilo, passava por aquele caminho escuro. Né? Então aqui a gente vê assim que nos braços de Deus também, né, mesmo que a gente estiver passando por situações complicadas, de dificuldade na vida, se a gente estiver nos braços de Deus, né, a gente vai ter essa mesma calma dessa criança aqui que o salmista menciona. A gente vai estar tranquilos, né, porque a gente está nos braços de Deus. Você sabe que dependendo como ou de que forma a criança for desmamada, ela pode levar sequelas para a vida toda. Tem casos de crianças, de adultos rebeldes, porque quando bebê, a mãe ali, por algum problema no leite materno, secou, aconteceu alguma questão assim séria, que não pôde mais continuar amamentando, que ela se tornou de forma abrupta, assim, repentina. A criança não estava preparada para aquilo. E muitas se tornaram rebeldes. Então, tem ali algumas dicas, alguns sinais para você estar ali orientando alguém que precisa de orientação nesse caso, porque é muito sério. Tem pessoas até que ficam com depressão. Então, não é uma coisa simples. Agora, voltando para a questão espiritual aqui, o nosso Deus, ele sabe a hora certa de desmamar cada um de nós. É nós, em cima do que o Marcos falou, é nós que ainda queremos ficar ali fazendo uso do alimento líquido. Mas ele fala, você já está preparado para o alimento sólido. Você não precisa mais do alimento líquido. Mas a gente é tão teimoso e persistente, às vezes em coisas erradas, que fala, não, eu quero continuar com o alimento líquido. Não, meu filho, você não precisa mais disso. Você já está apto a ser alimentado solidamente. E por isso nós temos, às vezes, muitos cristãos rebeldes em nosso meio. Tá? Você deve, talvez, conhecer alguns rebeldes, alguns com certas dificuldades, e que desanima fácil, qualquer coisinha na igreja ou na vida, já quer abandonar, quer jogar a toalha, quer fazer um contrato com o fracasso, porque jogar a toalha é fazer um contrato com o fracasso. Então, muitas vezes, nós estamos preparados para ser alimentados solidamente, mas queremos ainda continuar fazendo uso do alimento líquido. E Deus olha para o Edson e fala, coitado, que pena, né? Você vai sofrer um pouco mais se continuar assim. E não precisa passar por esse sofrimento. É por isso que aí a gente começa a ver a lição de terça-feira. Estou indo mais rápido agora, porque já O tempo tá o passando. tempo voa. E eu vou falar para vocês, eu não vou só ficar lá muito comentário, porque os caras falam mesmo aqui, viu? Podia de 2 horas aqui, que os meninos têm gás para 2 horas aqui, graças a Deus. A gente começa a ver aqui na lição de terça-feira o seguinte. Porque aí a gente fala assim, você está falando aí, vocês estão falando sentadinho de terno, arrumadinho aí, no ar-condicionado, isso é fácil para você falar, mas você que está assistindo aí fala, você não sabe a dificuldade que eu tenho passado. Esperar, fala para mim ficar com calma e em paz, por isso que o salmista é bem didático. Para todas as pessoas, todas as facetas ou as nuances da vida, ou tipos de nuances de vida, ele tem uma resposta. Amém. Porque o Salmo 126, eu vou ler só 2 versículos e aí vai chamar muita atenção. O Salmo 126, versículo 1 diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Aí serve de exemplo para mim e para você. Fala, olha, eu estou com um problema, mas rapaz, eu vi um milagre na vida do meu vizinho, do meu parente, do meu irmão de igreja, do meu conhecido de trabalho, meu conhecido da faculdade, que eu fiquei abismado. Falei, meu Deus,
Como que pode? Por que que para ele pode? Só que aí o Salmo 126 continua no versículo 5, vem um detalhe muito interessante. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Sabe, o salmista fala o seguinte: você acha que o cara, quando vai semear, vai lançar a semente, ele tem certeza que vai ceifar? Ele fala, será que vai chover? Meu Deus, eu vou na confiança de que o Senhor vai estar comigo. Será que o sol vai rachar? Será que não vai vir nenhuma erva daninha, nenhum bicho, nenhuma praga que vai consumir todas as sementes que eu plantei? Toda brotinho, novinho, vai vir alguma praga e vai consumir ele? Então a gente começa a ver de que a esperança de que Deus tem feito milagres na tua vida até aqui é um Deus que, e a gente comentou hoje na nossa igreja aqui, a gente está gravando essa lição num sábado à tarde. Hoje de manhã nós tivemos o estudo da lição da Escola Sabatina. A palavra do Deus eu sou, que é o Deus que é, seria melhor traduzido nos 3 tempos verbais. Ele é e é. Que no passado, não é que ele era, ele é no passado. No presente, ele é no presente. E no futuro, ele é também. Ele sempre é para você. Ele não está com você no passado, ou melhor, esteve com você no passado ou talvez estará no futuro. Não, ele esteve, está e estará. É isso que o salmista quer falar para mim e para você. Mesmo que você esteja passando de um momento de lágrimas, pode ter certeza, no momento do júbilo você ceifará as tuas bênçãos. Quem quer falar primeiro aí? Pode ser, Tim. Esse texto aqui, ele fala muito ao meu coração, porque foram 13 anos comportando, e eu usava muito esse texto quando eu saía para o campo. O campo é para as ruas, bater nas casas, nos condomínios, nos edifícios, para você que não conhece a comportagem. E muitas vezes a gente levava esse texto na mente, porque muitas vezes a gente ia chorando, duvidando. Será que hoje a gente vai vender? Comportagem é vender livros. E vender livros num país onde poucos gostam de ler é complicado. Então, é só milagre mesmo. E muitas vezes eu levava, e muitos comportadores têm esse texto como algo assim para a sua vida. Então, quantas vezes a gente saía para a rua com esse pensamento. Mas quando a gente voltava à tardezinha, quando o sol se punha, a gente voltava para casa ou para o local que a gente estava hospedado, a gente vinha alegre, vinha feliz, porque mais uma vez Deus se mostrou que Ele é, em cima do que o irmão Marcos falou, que Ele estava conosco, e Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Então muitas vezes a gente questiona, e isso é natural do ser humano, não é vergonhoso, você que está assistindo agora, se você está questionando, será que Deus está comigo mesmo? Será que esta é a igreja de Deus? Será que Deus vai fazer a obra na minha vida que Ele quer fazer? Isso depende de você. Porque Deus, Ele está disposto, Ele tem poder para isso. É só você ver o que Ele fez na tua vida até o presente momento. E o que Ele pode fazer na tua vida futuramente se nós permitirmos. Amém. Então os feixes são os feixes da vitória. Em outras versões fala molhos, né? Os molhos da vitória. E Deus é um Deus vitorioso. A lição de terça, ela vem falando aqui, né, até o título, trazendo seus feixes, nós vemos ali que apresenta a dificuldade, né, como o Marcos, né, acabou de falar também, do agricultor que planta e a insegurança, né, se ele vai colher, e a gente sabe a dificuldade, né, de você plantar, e né, como a Bíblia fala, né, do suor do seu rosto você colherá, né, do fruto do seu trabalho você vai viver. E o ser humano ele tem uma grande dificuldade em relação às dificuldades. Eu costumo dizer que a gente quer a coroa antes da cruz. Você sonha com o pódio, mas você não quer correr, você não quer pagar o preço. Mas essa lição nos traz aqui que você pode semear com sofrimento. E a vida do cristão é assim, você pode ter dificuldades, você pode ter problemas na sua vida, mas se você se colocar nas mãos de Deus, você pode ter certeza que você vai ser recompensado. Né? E aqui diz que, que Ele vai trazer os feixes com alegria. Então plantar é difícil, mas na hora de você colher é muito gratificante. Isso nos traz grande alegria. Você vai passar o arado, a terra está dura. Então você vai calejar, vai criar calos na tua mão. Mas só que ele vem com o bálsamo, ele vem com azeite, ele vem com óleo. E aí ele tira tudo aquilo lá. É a mesma coisa a nossa vida. A sua vida, nesse solo
pedregoso, rochoso, que é esse mundo de pecado, caleja, a gente sangra, mas ele vem com o óleo do Espírito Santo, e vem e dá-nos o refrigério do Espírito. E isso é fantástico, irmãos. Que aí seria a lição de quarta-feira. Que a lição de quarta-feira, a gente está correndo, se sobrar algum tempinho a gente volta, se alguém tiver algum comentário para trás aí. Mas a lição de quarta-feira vem o Salmos 92, que vem sobre o óleo. Para nós, o óleo e o azeite, que é a mistura aqui, seria para nós a bênção do sábado. Porque às vezes a gente trabalha, se mata e isso aí serve de exemplo para cada um de nós. Você que está sentado aí, eu vou falar para você. Eu não sei se você consegue ir num sábado, mas está difícil de separar aí, ó. A lição vai demorar 50 minutos. Como é difícil parar 50 minutos para estudar a lição da Escola Sabatina. Como é difícil o cara se separar e falar, se você conseguir ficar esses 50 minutos, louvado seja Deus da sua vida. Mas o ser humano hoje não tem mais tempo para nada. E aí vem o Salmo 92, que é uma bênção, porque você ara, você luta, você espera. E aí vem o sábado. Para que serve o sábado, então, nessa esperança? Vou fazer uma pergunta mais direta para mim. O título, né, da lição de quarta fala esperando no sábado de descanso do Senhor. Eu vejo o sábado aí como uma poltrona muito confortável. Eu vejo o sábado como um porto seguro. Eu acredito que você já deve ter passado, ou talvez esteja passando por alguma situação na sua vida de turbulência. E quando você vê a história, né, dos marinheiros, né, você já deve ter assistido algum filme quando eles estão passando por alguma tempestade e eles não vê a hora de chegar no porto. E você vê ali a luta, né, com a tempestade. De repente eles conseguem avistar o farol e aquilo ali traz tranquilidade. Quando eles chegam ali e conseguem atracar o barco no porto, eles ficam em paz. E nós que temos o privilégio, né, de guardarmos o sábado, de descansarmos nesse dia, né, o dia do Senhor, a gente sabe muito bem que essa é a experiência, né, Jim? Né, Marcos? Você, depois de uma semana de trabalho, você chega ali na sexta-feira, parece que se tivesse mais um dia, você não ia dar conta. E aí, a hora que chega o sábado, é como se você tirasse das suas costas uma tonelada, né, de peso, e você pode descansar. Então, o sábado ele traz para a gente essa visão, né, uma poltrona confortável, como se fosse um porto, né, onde você pode atracar o seu barquinho e você pode descansar no Senhor. Só algumas curiosidades aqui que eu fiz uma marcação aqui. Esse Salmo 92 é paralelo com o Salmo 19. E tem tudo a ver com o sábado também, apresenta a criação. A gente encontra no Salmo 92 7 vezes a palavra sagrada, Yahvé, é o Senhor. Nós encontramos também 7 características dos justos e também encontramos 7 descrições dos ímpios. Então percebe que o número 7 aí está bem intercalado, a gente nota e consegue visualizar no Salmo 92 o número 7, que é o 7º dia. Agora interessante, eu lembro no passado que eu fazia uma dinâmica, faz tempo que eu não faço, a Sônia deve lembrar, eu pegava 7 copos, não sei quantos já viram ou já fizeram, eu pegava 7 copos e colocava ali carqueja, colocava losna, colocava boldo. Tenta imaginar aí aquelas coisas que é difícil você beber, mas que é bom. Fígado, é bom para o nosso corpo. E no 6º copo eu colocava água mineral. E no 7º eu colocava um copo com suco de uva. E aqui já é uma propaganda, dá super bom, tá certo? Então, e o último copo era maior do que os demais, dando a ideia de que o 7º copo ele era diferente dos outros. Então eu chamava as pessoas ali, que estavam ali no recinto, ou na igreja, ou na nave da igreja, ou no salão, enfim, e pedia para a pessoa bebendo. Uma pessoa só, e ela ia bebendo. E cada vez que ela bebia um copo, ela fazia uma cara, você tenta imaginar aí. Mas quando chegava no 7º dia, ou no 7º copo, que era maior, dava o dobro dos demais, ela bebia. E aí o gosto dos outros era dissipado. Você está entendendo? Assim é o dia do sábado, meus irmãos. E meus amigos que nos assistem agora. Então você tem ali 6 dias de muita labuta, de muito sofrimento, correria. Mas chega no 7º, é uma bênção, é um deleite. Só quem vivenciou esse dia sabe o que eu estou falando. E eu sei que muitos que estão ouvindo agora sabem que esse dia é um dia diferenciado mesmo. Porque ele é santo e abençoado e santificado. Experimenta.
Para você que não teve a oportunidade ainda de experimentar, experimenta, faz o teste. Sabe o que às vezes a gente fala, espera no Senhor, confia no Senhor. Mas faz um experimento do que é essa esperança, sabe? Para nós, para mim em especial, até pus aqui, escrevi, né? Pus, que até é uma palavra feia. Até anotei aqui. Para mim o sábado é um vislumbre do que será a grande esperança do novo céu e da nova terra. Esse sábado, hoje foi um sábado para nós, tivemos Santa Ceia na igreja. Hoje foi um dia diferenciado, tivemos gravação da Escola Sabatina. Alguns, como responsabilidade de ancião, levaram Santa Ceia na casa daqueles que não puderam estar presentes na igreja. Teve contato com enfermos. Então a gente vê que foi um dia diferenciado. Passou-se o dia sem compromisso, Deus nos susteve e nos susterá. Que confiança, que conforto, que alegria, que paz e tranquilidade. Amém. A lição de quinta-feira vem então, para esse não é o vislumbre, mas o algo concreto. Que o título da lição vem, a alegria vem de manhã. Por que a alegria vem de manhã? Sabe, tem um hino acho que é do Arautos do Rei. Raiou o dia e a noite chegou ao fim. O dia que a gente conseguir raiar o dia, vai olhar para trás e falar, graças a Deus. Para quem já ficou de guarda noturno em algum lugar, para quem já ficou de acompanhante de algum enfermo, não vê a hora de raiar o dia, fala, meu Deus, não passa, essa noite não passa. Sabe, às vezes a gente está vivendo um momento de dificuldade dessa noite intensa, essa noite sombria que estamos vivendo. O Salmo dá um vislumbre de que a manhã radiosa está para raiar dentro em breve. Pode falar, Toninho, senão eu vou ficar falando demais aqui. A gente vê essa expressão, né, que a alegria vem de manhã, na parte clara. Sim. A gente vê que na Bíblia, logo após o pecado, antes do pecado, fala que houve tarde e manhã, né, no primeiro dia. Então, não havia essa distinção de a parte clara é boa e a parte escura, né, é ruim. Né? Mas depois do pecado, a gente sabe que essa diferença de dia e noite se tornou uma metáfora, né? A gente vê ali as trevas, os filhos da luz são os filhos de Deus. Jesus fala, os filhos das trevas são os filhos do inimigo. Então a gente encontra essa metáfora. E falando que a alegria vem de manhã. Né? E aqui eu tiro uma lição para a minha vida. Né? Talvez você que está passando por algum momento de dificuldade, aí um sofrimento na sua vida, e parece que isso nunca vai acabar, e a palavra de Deus diz que a alegria vem de manhã, ou vem pela manhã. Tem uma certeza que a gente pode ter na nossa vida, ou duas certezas, é que tudo passa nessa vida. Os momentos bons, eles passam na vida. Você pode estar passando o melhor momento na sua vida, financeiramente, de saúde, mas infelizmente, e a gente vê isso na experiência de muitas pessoas, é que os momentos bons, eles passam na vida. Mas a outra certeza que também a gente tem é que os momentos maus, eles também passam. Deus seja louvado por isso. Então, os momentos de dificuldade na nossa vida, a gente pode ter a certeza que eles não vão ser eternos. E amanhã de alegria, a gente pode ter a certeza que se a gente se colocar nas mãos de Deus, amanhã de alegria, ela vai vir na nossa vida também. O novo dia, ele sempre traz uma perspectiva de que aquele dia seja melhor do que o que passou. Eu me lembro muito bem do caso ali está em Lucas, no capítulo 23, aquelas mulheres, elas aguardaram com ansiedade, esperaram com ansiedade que o sábado terminasse. E logo nas primeiras horas do primeiro dia da semana, elas vão ali ao túmulo e percebem o túmulo ali aberto. E quando elas deparam com aquele ser celestial, elas ficam ali atemorizadas a princípio, mas depois felizes. Por quê? Porque foi na manhã da ressurreição que veio a bela notícia. E é isso que nós temos que crer também, como cristãos. E torno a repetir, você que ainda não é um cristão, você que talvez está no YouTube aí, andando para lá e para cá, e parou e falou, deixa eu ver esses 3 caras aí, deixa eu dar uma olhadinha. Não foi por acaso, viu, que você parou aí, que você tirou esse tempinho para ouvir a palavra de Deus. Deus também quer dar para você uma manhã
radiosa, uma manhã de alegria. Basta você aceitar esse Deus. Porque esse mesmo Deus que trouxe esperança para aquelas mulheres e, consequentemente, aos discípulos que ouviram a mensagem ali de Maria e alcançou a cada um de nós hoje, esse mesmo Deus ele quer conceder a você também essa manhã gloriosa. Basta você aceitar, como nós aceitamos. E permanecer, que é o mais legal. É aceitar e permanecer. Porque essa manhã gloriosa, essa manhã radiosa, ela está bem pertinho, viu? Ela está próxima. Espere e você vai ver. Toninho, falta 5 minutos. Então a gente não teria de ficar fazendo muito comentário, mas para a consideração final, o que você tem que falar? Qual o assunto que te chamou muita atenção? Ou melhor, o assunto não. Qual parte que te chamou muita atenção dessa lição que você queria deixar de... Na realidade, o título da lição, né? Espere no Senhor. Eu acredito, isso por experiência própria, todas as vezes que eu esperei no Senhor por algo, Deus ele não me decepcionou. Né? E Amém. quando a gente olha para a história também dos discípulos, Jesus disse para eles, olha, fiquem lá, esperem, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. E eles esperaram no Senhor, esperaram em Jesus, nas promessas, né, de Deus, e Deus cumpriu aquilo. Então, quando você lê na Bíblia que Deus fala para você esperar, então você pode realmente esperar confiante que Deus não vai te decepcionar. E isso eu tenho por experiência própria também na minha vida. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos e amigos, finalizando aqui nesse trimestre, que lição maravilhosa, viu? Uma coisa que eu tiro para mim, e creio que muitos no decorrer da sua vida, é de que os Salmos é o verdadeiro evangelho. Então estude o livro de Salmos, procure aplicar o livro de Salmos na tua vida. Aquilo que aconteceu com os salmistas, pode acontecer com você também. Porque o mesmo Deus de Davi, o mesmo Deus de Salomão, o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus de Asaf, ele é o teu Deus. Ele não mudou. Então faça uso, tenha uma experiência viva, íntima, verdadeira, mas tire tempo. O Marcos falou aqui que às vezes a gente não tem tempo para ficar 20 minutos com a Bíblia na mão, 50 minutos, mas faça uma experiência. Fique com Deus aí, conversando com Ele, como Davi fazia, como Moisés fazia, e eu desafio a você a ter uma experiência profunda com esse Deus. Eu oro a Deus para que todos que tiveram a lição desse trimestre possam vivenciar mais e ser aí um verdadeiro salmista. Tenha uma vida de louvor, uma vida de adoração, enquanto a gente espera aquele grande dia. Amém. Amém. Eu gostaria de perguntar para você, pelo que você espera? Você está assistindo essa lição, esse comentário da lição, por que você espera para amanhã? Pelo que você espera para daqui a alguns anos na tua vida? Para daqui a alguns dias? Daqui a algumas semanas? Até o final desse ano? Para daqui a alguns anos? Pelo que você espera? Sabe, às vezes a gente tem posto esperança e esperado aquilo que não tem muito valor. Tem dedicado tempo em esperar, dedicado a nossa saúde, o nosso intelecto, as nossas forças para esperar algo que não vale muita coisa. Sabe, a lição dessa semana, ou desse trimestre, e em especial na lição de quinta-feira, nos fala o seguinte: a gente tem que esperar rever o Senhor, rever os nossos entes queridos, que já faleceram algum dia. Você não espera revê-los, abraçá-los, poder reencontrá-los, encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo, abraçá-lo, revê-lo nos olhos e ele dizer: meu filho, faz tempo que eu estou te esperando. Sabe, algumas esperanças que Satanás tem tirado da nossa mente e do nosso coração e tem posto esperança de trocar de carro, de trocar de emprego, de comprar uma casa nova, de reformar a nossa casa. Algumas esperanças tão fúteis que têm tirado a esperança verdadeira de um novo céu e de uma nova terra. Verdade. Que Cristo possa estar contigo. Que a paz de Cristo e a esperança de um novo céu e uma nova terra reine na sua mente e coração. Amém. Senhor. Amém. Amém. Glórias a Deus.